Bom, gente, depois de contar toda a história que nós contamos até aqui sobre a agricultura, eu quero seguir falando sobre os dois tipos de agricultura que nós temos quando se considera a intensidade da tecnologia na produção agrícola. Nós temos dois tipos de agricultura quando consideramos a intensidade da aplicação das tecnologias no espaço agrário. Nós temos, de um lado, a agricultura intensiva e nós temos, do outro lado, a chamada agricultura extensiva. Eu quero contar essa história para vocês agora. E, de novo, eu peço que você tenha um pouco de paciência, porque eu aprontei apenas um documento, com tudo o que é necessário dizer sobre a agricultura, mas eu resolvi fragmentar a minha conversa para que cada aula ficasse mais curta, menos cansativa e que provocasse menos exaustão em você, tá? Tudo isso aqui, portanto, nós já apresentamos e você acompanhou com muita atenção. E depois de tudo isso apresentado, nós vamos tratar dos dois tipos de agricultura, repito, quando se trata a intensidade da tecnologia aplicada. Um tipo de agricultura é aquele que nós chamamos de agricultura intensiva. O outro tipo, que eu vou apresentar para você daqui a pouquinho, é aquele que nós chamamos de agricultura extensiva. Do século XVIII para cá, e eu já disse isso a você, e você acompanhou com muita paciência e com muita atenção, nós vimos que o espaço agrário tem se modernizado. Só que nós dissemos que a modernização do espaço agrário se deu de forma heterogênea, ou seja, alguns espaços se modernizaram mais e outros espaços se modernizaram menos. Aqueles espaços onde se vê a alta aplicação de tecnologias modernas, resultantes de todo o desenvolvimento da indústria, você vai chamar de espaços caracterizados pelo desenvolvimento de uma agricultura intensiva. O nome aqui, me acompanhe, agricultura intensiva, faz referência, ou você tem que associar, ao tipo de agricultura marcado pelo uso intensivo, ou seja, pelo uso forte, das novas tecnologias. Esse tipo de agricultura você pode encontrar e é desenvolvido em países subdesenvolvidos, como o Brasil, por exemplo. Mas a agricultura intensiva é comum nos países desenvolvidos. Lembre-se que a agricultura intensiva é marcada pela alta aplicação de novas tecnologias. E você lembre que as principais empresas os países que são sede das principais empresas ligadas ou que são responsáveis pela produção de tecnologias que modernizam o campo, estão nos países desenvolvidos. Lembre-se que quando nós contamos a história da modernização do espaço agrário, nós dissemos que tudo teve origem no mundo desenvolvido. Daí, essa aplicação de novas tecnologias passou a se dispersar pelo espaço geográfico mundial. Mas eu fiz questão de dizer que essa modernização não se deu de forma homogênea. Repito, ela se deu de forma heterogênea. Nos países desenvolvidos, o espaço agrário é marcado pela alta aplicação de novas tecnologias, ou pela intensa aplicação de novas tecnologias. Nós temos, portanto, no mundo desenvolvido, a chamada agricultura intensiva, diferente daquilo que predomina nos países subdesenvolvidos. Eu disse a você que em países pobres ou subdesenvolvidos, é visível a presença de espaços agrários que são marcados pela aplicação de alta tecnologia, mas não é o que predomina. Em países subdesenvolvidos, a marca é o uso de tecnologias muito mais simples. Em alguns lugares, ou em alguns espaços do mundo subdesenvolvido, a agricultura é desenvolvida com a completa ausência de tecnologias modernas. E é exatamente isso que faz a distinção entre a agricultura intensiva, repito, marcada pela intensa ou forte aplicação de novas tecnologias, e a agricultura extensiva, que é marcada pela ausência
e pelo uso muito reduzido de tecnologias modernas. Já disse a você, e estou repetindo, que essa agricultura intensiva é típica dos países desenvolvidos, embora apareça também em países subdesenvolvidos. Eu trouxe aqui algumas imagens de técnicas ou de tecnologias que definem, que caracterizam a agricultura intensiva. Nós temos aqui a imagem de uma máquina sendo responsável pela colheita. E esse maquinário, que é típico da agricultura de grande porte, da agricultura altamente desenvolvida, é de propriedade do próprio proprietário da terra. Esse é um elemento que chama a atenção. São produtores agrícolas que são donos de vastas áreas de terra, são produtores agrícolas que são donos de latifúndios ou de grandes propriedades rurais e que injetam e que aplicam muito dinheiro na compra dessas tecnologias, dessas novas tecnologias. E aí nós já aprendemos que a aplicação dessas novas tecnologias em larga escala acaba gerando alta produtividade, o alto rendimento agrícola por área. Esse é um sinal, ou essa imagem mostra um equipamento, mostra uma máquina que tem presença comum e constante nas grandes propriedades agrícolas ou nos latifúndios altamente modernos. Outra imagem que eu trago para você é essa daqui, ó. Aqui você tem toda uma estrutura que permite o desenvolvimento da irrigação. Essa técnica ou essa estrutura permite aplicar a irrigação de forma muito similar àquilo que acontece nas precipitações de forma natural. Isso, portanto, essa é uma técnica que você não vê nas pequenas propriedades rurais ou nas propriedades que são marcadas pelo desenvolvimento de uma agricultura simples ou de uma agricultura extensiva. E um outro elemento que indica o alto nível de modernização em propriedades que são marcadas pelo desenvolvimento da agricultura intensiva é essa aqui, ó. Aqui você tem a máquina responsável pela aplicação de agrotóxicos. Em algumas propriedades, a aplicação do agrotóxico é feita com o uso de aviões de pequeno porte. E tudo isso sinaliza investimento pesado, sinaliza investimento muito alto em novas tecnologias. Do outro lado, nós temos a chamada agricultura extensiva, que, como eu disse a você, é marcada pelo baixo uso ou pela ausência completa dessas tecnologias modernas. Esse tipo de agricultura é praticado em países pobres, em países subdesenvolvidos. Eu trouxe aqui também algumas imagens que indicam para você como é que a agricultura extensiva é desenvolvida. Essa primeira imagem, para você associar a agricultura simples ou agricultura extensiva ao predomínio do uso da força humana para desenvolvimento das atividades. Uma outra imagem que eu trago para você é essa daqui, ó. Aí eu quero destacar o uso de duas técnicas. Você tem a enxada e você tem o regador. São técnicas que vêm do setor industrial? São, mas a enxada não se compara à máquina, a máquina tem uma eficácia muito maior, e esse regador, esse minúsculo regador, não tem ou não cumpre o mesmo papel que as estruturas mais modernas de irrigação. Aqui eu trago uma outra imagem que mostra a agricultura também extensiva. Você tem equipamento, como o carrinho de mão, para fazer deslocamento de elementos de uma parte para outra da propriedade. Nada disso se compara àquele maquinário da primeira imagem que nós mostramos para você. É um trabalho muito manual, é um trabalho muito apoiado no uso da força muscular humana. E nós temos ao fundo, pessoas usando também as mãos ou fazendo trabalho braçal. E aí tem uma técnica de irrigação que é muito simples. O que eu quero é que você compare esse conjunto das três últimas imagens com o conjunto das primeiras três imagens para você notar que é uma diferença muito grande, é uma diferença enorme.
entre esses dois tipos de agricultura. Dito isso, eu quero trabalhar com você agora, claro que considerando o que foi dito até aqui, quando se trata de agricultura extensiva e intensiva, 4 tipos de agricultura. Eu quero falar com você sobre a agricultura itinerante, a agricultura de jardinagem, a agricultura de plantation, a empresa agrícola, aliás, 5 tipos de agricultura. E quero ainda falar sobre o agronegócio, sobre melhor dizendo, sobre a agricultura orgânica ou agroecologia. Sobre a agricultura itinerante ou agricultura de roça, esse é o tipo mais primitivo que há de agricultura. Você me desculpe que eu me desconcentrei aqui porque fizeram 2 ligações seguidas para mim e aí eu me desconcentrei um pouquinho, tá? Mas aqui recusei a ligação e volto a falar com você. Aqui eu tenho o meu cronômetro para a gente não fazer aula muito longa. Combinei com você isso, né? Então, a agricultura de roça ou itinerante é desenvolvida por comunidades muito primitivas, muito simples. São aquelas comunidades que moram em países muito pobres e que têm vínculos muito estreitos com a natureza. São comunidades que vivem da caça e da coleta e desenvolvem esse tipo de agricultura como um meio para garantir a complementação alimentar. Embora seja comum em comunidades muito simples, em comunidades mais, vamos chamar, modernas ou menos primitivas, como a nossa, por exemplo, se pratica também esse tipo de agricultura. E como é que se dá? Quais são as etapas necessárias para o desenvolvimento desse tipo de agricultura? Eu aqui destaco para você que a agricultura itinerante é praticada em países da América Latina, do continente africano e do sul e sudeste da Ásia. Essas áreas estão no chamado mundo tropical, que reúne países subdesenvolvidos, e as etapas para a produção desse tipo de agricultura são essas aqui. Quais são as etapas? O primeiro passo é fazer a roça, ou fazer a derrubada da vegetação. Logo em seguida, como tudo é muito simples, e são comunidades que são carentes de recursos financeiros, a segunda etapa para limpar o terreno é queimar. Se faz a queima da vegetação. O passo seguinte é o plantio, aí se faz o cultivo, todo o processo de cultivo, logo em seguida a colheita, e como são comunidades simples e com poucos recursos financeiros, o passo seguinte é o abandono da terra. Porque essa técnica acaba contribuindo para a fragilização do solo. O primeiro plantio é muito bom, mas como não há um trabalho de recuperação do solo, o solo vulnerável, o solo frágil, acaba não permitindo o cultivo vigoroso de uma próxima plantação. E aí o grupo que trabalha com esse tipo de agricultura repete esse procedimento numa outra área. A consequência disso, esse tipo de agricultura é responsável por grande desmatamento. Claro que aqui eu não quero acusar o desenvolvimento da agricultura itinerante, eu não quero responsabilizar a agricultura itinerante pelo desmatamento. O desmatamento e a destruição ambiental, nós sabemos, é muito o produto do desenvolvimento de atividades modernas, desenvolvidas pela sociedade moderna. Mas, apesar disso, a gente precisa reconhecer que a agricultura itinerante assume um papel também de destruição da cobertura vegetal. Eu aí vou fazer uma outra pausa para a nossa conversa não se alongar. Daqui a pouco eu volto para a gente falar sobre mais alguns tipos de agricultura. Tudo bom? Só um minutinho. E daqui a pouco nós voltamos para seguir com a conversa. Até já.